É errado um líder cristão receber salário? Eu vou começar lendo aqui 1 Coríntios capítulo 9. Não sou eu, porventura, Paulo dizendo livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vós outros. Porque vós sois o selo do meu apostolado, a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Ceifas, e Pedro? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra com a sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta dos leites do seu rebanho? Ele está se referindo aqui a Deuteronômio 20, versículo 6, que diz isso também. Porventura falo isso como homem ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou seja, Deus se preocupa mais com o ser humano. Mesmo assim, com o animal ele se preocupa em estar comendo e tal, quanto mais com o ser humano. Ou é seguramente por nós que ele diz, certo que é por nós, que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a sua parte que lhe é devida. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Paulo era acima do normal. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no próprio templo, do próprio templo se alimentam? Quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Versículo 18. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponho de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Esse texto aqui já está claro. Paulo dizendo, mostrando que aquele que está pregando o evangelho fazendo isso, ele está trabalhando. E, na verdade, para mim, aquele que faz uma obra social de cuidar de pessoas, de estar ali com pessoas sedentas de Deus, sem conhecimento, de estar ouvindo problemas deles e tal, para mim é o pior, não é o pior, vou falar pior, para mim é o melhor trabalho. Você está fazendo algo para as pessoas, o melhor do mundo, mas é o trabalho mais trabalhoso, é isso que eu quis me referir, é algo muito difícil, é muito trabalhoso, entendeu? E tem que ter também o dom de Deus. Eu não concordo com essa coisa de, eu sou um pastor, porque Jesus não chamou Pedro no sentido de pastor, mas ele disse: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas é minhas, Pedro. Não pense que é sua, como muitos líderes ficam dizendo. Mas pastoreia, você tem um dom disso, entendeu? Não é para você ser chamado, dizer: oi, tudo bem? Eu sou o pastor Pedro. Ô Pedro não é pastor, não. É chamado de Pedro. Paulo fala em Gálatas capítulo 2, versículo 14, Pedro não estava de acordo. Ele não fala o pastor Pedro, o apóstolo. Não tem isso. Pedro também, em segunda carta dele, de Pedro, né, capítulo 3, versículo 15, ele falou o nosso irmão Paulo, não é apóstolo. Mas eles tinham os dons. Existem dons, 3 tipos de dons: dons naturais, dons espirituais, dons ministeriais. E isso é muito difícil, hein? Quem não é chamado para uma obra dessa, pessoas que ficam a vida toda cuidando de mendigo, de drogados ali com eles, que abdicam de família, como Paulo abdicou de ter uma mulher que ele podia, Pedro já tinha. Então isso não é fácil, gente. Mas o que acontece? Paulo está dizendo, ele fala que aquele que vive, que prega o evangelho, que viva do evangelho. Isso está claro. Você vê também aqui em 2 Coríntios, no capítulo de número 10, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 8, Paulo fala aqui, despojei em outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. Porque Paulo fazia tendas. Aí quando o pessoal a igreja, né, a comunidade de tal lugar, precisava de Paulo para ajudar, porque estava tendo discussão, brigas, alguma coisa assim, Paulo, se ele parasse o trabalho dele para ir para lá, ele ia
perdeu o dinheiro e tal. Então, Paulo não exigia salário. Ele fazia até mais do que o próprio Senhor permitia que ele fizesse. Só que, para ele parar o trabalho dele e ir para lá, o pessoal tinha que bancar a viagem, tinha que bancar a alimentação, tinha que bancar o dinheiro dele. Então ele falou, despojei em outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. Olha o que ele fala aqui em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Ele usa o Velho Testamento, que diz, não amordeceis, não amordaces o boi quando pisa o trigo, que emprega todo trabalhador é digno do seu salário. E você vê também em Lucas, né, eu já citei Lucas capítulo 10, versículo 7, Jesus também repete isso, o trabalhador é digno do seu salário. Algo interessante em Lucas 8, eu vou ler aqui em Lucas 8, o próprio Jesus, ele recebia ofertas, ele não recebia dízimo, porque ele não cobrava dízimo, o dízimo é imposto de Israel, não tem nada a ver com a gente. Paulo também não cobrava dízimo, se ele cobrasse dízimo, ele não precisava receber salário de alguém, ele já tinha um dízimo das igrejas todas que ele pregou, ele seria barão, não precisava fazer tendas. Mas Jesus em Lucas 8, aconteceu, a partir do versículo 1, aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. E Jesus recebia esses bens. Tanto é que em João no capítulo 13, versículo 29, diz a Bíblia que Judas, ele levava a bolsa e ele roubava as ofertas que botavam ali na bolsa, entendeu? Porque levava a bolsa, porque Jesus recebia ofertas. E olha que Jesus tinha o poder de pegar 5 pães e 2 peixes e multiplicar e dar 5.000 pessoas. Mesmo assim, ele recebia e precisava de ajuda das pessoas. Imagine homens que não têm esse poder de fazer esse milagre, entendeu? De multiplicar. Então, o que eu quero dizer? Eu gravei um vídeo aí falando de 8 mil exageros. E eu explico que a questão de alguém usar dinheiro de maneira ilícita, pegar para si e não facilitar a vida do próximo, isso também não quer dizer que não pode dar uma oferta, não pode ajudar alguém que está fazendo uma obra social, cuidando de alguém, que está pagando aluguel de um espaço que ele está acolhendo pessoas ali, entendeu? Não tem lógica. A gente não pode ir para outro extremo e as escrituras são bem claras em relação a isso, entendeu? Que deve ser ajudado. O Paulo, ele fala em Gálatas, no capítulo 6, versículo 6, eu vou ler aqui com vocês. Ele fala algo interessante. 6,6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas. Aquele que o instrui. Você vai num lugar, num salão, num espaço. Tem um líder ali que está te ensinando a palavra, que se dedicou anos, que fez até uma faculdade, não sei, ele podia estudar psicologia, direito, ele foi e pagou teologia para poder passar a palavra de maneira correta, tal, apesar que tem muitos enganadores. A questão de existir enganadores não quer dizer que todo mundo é enganador. Então o cara estudou para você não ver meninice, besteróis, o pessoal que fica gritando, não, para passar uma instrução, aquilo está te abençoando, você está abrindo a mente, tá? Vendo muitas coisas. Claro que a gente não concorda com tudo, porque ninguém é perfeito. E às vezes, quando a gente não concorda com alguém, às vezes é a gente que está interpretando errado e não tem a capacidade intelectual ainda de acompanhar aquela linha de raciocínio. Só depois de anos que você fala, puxa, aquilo é verdade, velho. Eu debati com aquele cara. Isso acontece sempre. Eu discordei e tal. Quando a gente tem um repertório, a gente acompanha aquela linha. Porque o conhecimento, ele é assim, ele é gradativo. Mas o cara estudou teologia, ou se dedicou a vida a anos, está ali num espaço, você está indo ali, o cara paga um aluguel, o cara dá cesta básica, você está vendo, não é um cão guloso que está pregando dízimo de maneira errada, prega dízimo, que diz de tudo, que toda pregação é dinheiro. Não, você vê que tem cara que está orando, que está se dedicando, que está abençoando pessoas. Tem muitas pessoas assim que eu conheço. Eu tenho um primo que congrega em um lugar que o cara era usuário de droga, já tomou tiro, já roubou e tal, e tem um líder lá que é uma bênção na vida dele, que deu até terreno a meu primo, que ajudou na casa de meu primo, entendeu? E meu primo saiu da malandragem dos caras que ele anda, tá tranquilo com a mulher dele ir pra igreja, os filhinhos, entendeu? Tá uma bênção. Ele tá lá,
Tem alguns erros que eu digo, tem, mas o cara tem ajudado, o cara é muito gente boa, muito humilde. Meu primo tá lá, tá viajando com ele, meu primo é um leigo e tal. E se eu estiver congregando num lugar desse, eu não vou ajudar, se eu tenho condições. Eu não vou chegar, não vou ajudar não, porque eu já dei o dízimo ali, eu fui enganado, então agora eu não dou mais ninguém e tal. Eu fico ali, entendeu? É outro extremo. É outro extremo. Tem muita gente que fica criticando, que não tem que dar nada, não tem que tal. E você vê que essas pessoas geralmente que criticam não fazem nada. Não tem um povo. Porque quando ele tiver que ele pagar um aluguel, que ele pagar alguma coisa, que ele der um sopão, que ele for fazer alguma obra social, ele vai ver que sem dinheiro no nosso país capitalista não anda. Entendeu? Vai ter que pedir. Paulo pediu oferta. Em 2 Coríntios capítulo 9, você vê o capítulo 2 ali, uma oferta para um pessoal mais pobre, e o pessoal levava mantimentos e tal, ele levou o pessoal mais pobre, então não tem como. Agora, claro, existem os ladrões que ficam enriquecendo, existe. O pastor deve receber o salário, ou o líder, não aprova essa coisa de chamar de pastor, porque todo mundo é irmão, mas o cara que mais experiente, que está na linha de frente de um ministério, que é um exemplo para aquelas pessoas que estão ali se afadigando, ensinando, tal, ajudando. Tem muitos ministérios aí que o cara não tem curso nenhum, chega lá acabado, eles falam, vamos pagar uma habilitação, vamos pagar agora um curso de segurança e tal, e vai pagando, e quando esse cara fica bem, arruma emprego, já está capacitado para o mercado de trabalho, ele diz, agora você vai ajudar outras pessoas também que não tem como você. Então tem muitas obras boas aí. E aí o que acontece? Vale a pena ajudar um cara desse, entendeu? Vale a pena ajudar, facilitar. Agora, o líder que deve receber salário? Deve sim. Entendeu? Se ele está abdicando de fazer um bocado de coisa para poder ajudar as pessoas. Entendeu? E Paulo fala em Romanos que cada um faça com a força com que Deus te deu. Se um tem um dom disso, faça. Aí ele fala, se um tem um dom de ajudar com as suas posses, ajude, porque a um, Deus te deu uma facilidade, sei lá, Deus te deu condições, e você usa, você não tem tempo. Um exemplo de ajudar o cara que está ali tendo tempo de estar com as pessoas e tal, por causa do seu trabalho. Você já ajuda, já facilita. O outro não tem tempo de estar numa empresa. Ele está se dedicando às pessoas, já facilita. Entendeu? Muitas pessoas aí que tem dom, que gostaria de estar ajudando a drogados, a prostitutas, a tirar esse pessoal da rua, a acolher. Muita gente que querem fazer isso, que tenha dom de suportar isso que é difícil, não fazem porque tem pessoas que não ajudam esses caras. Dizer, pô, eu não tenho condições de fazer isso aí não. Eu trabalho viajando, eu faço isso, falo aqui, eu sei lá, mas você precisa de que eu vou te ajudar segundo as minhas posses, chama outros também que possam ajudar, e as coisas facilitam a vida do próximo. Tudo, quanto entrou, quanto gastou, quanto foi para esse cara, tudo certo. Não é um líder aqui que ganha mais que todo mundo, que faz o que quiser com o dinheiro. Não é isso também. Eu acho que o líder deve receber salário sim, mas ele deve ganhar de acordo com o lugar que ele vive. Ele está num bairro que, um exemplo, naquele bairro ninguém tem condições de ter uma piscina. Eu não acho correto esse cara ganhar ao ponto de fazer um piscinão de 120 mil, porque uma piscina é cara, 80 mil. A não ser que ele fale assim, gente, vamos fazer um centro aqui, uma parte aqui desse terreno que eu comprei, que eu vou fazer uma piscina para todos da igreja e todos que quiserem vir. Tudo com ordem para ninguém bagunçar, quebrar tudo. Mas vamos fazer para todo mundo. Agora um líder que mora num lugar que ninguém tem piscina, que ninguém tem uma casa tão luxuosa, ele fica naquele lugar, só ele tem um piscinão, tem um carrão importado. Não, aí esse cara já está usando dinheiro de maneira errada. O salário dele tem que ser de acordo com o pessoal de lá. Qual é o nível mais alto? Um exemplo, o básico. O nível aqui tem gente que recebe 3 salários, beleza, ele recebe 3 salários para se dedicar àquilo, para se dedicar ao povo, ao próximo. Entendeu? Nesse sentido eu concordo, não para ele pegar o dinheiro que entrar, ninguém sabe o que é que ele fez, ele faz o que quiser e ficar pedindo mais. Então a gente tem que andar no caminho do equilíbrio, mas vale a pena ajudar um cara desse que está se fadigando. Eu conheço muitas pessoas que estão fazendo coisas que eu até então não tenho capacidade de fazer. E ele está lá, ó. Conheço o pastor que a congregação dele é um bocado de mendigo fedendo, entendeu? Que não tem condição de dar nada a ele, ele está ali orando, jejuando e está ali com esses caras, entendeu? Então... será que não vale a pena facilitar, ajudar? O pastor está precisando de que aí, ou se não, o irmão está precisando de que aí, entendeu? Então, se Jesus em Lucas 8, você vê ali, tinha uma mulher que ajudava ele, assistia ele, ajudava com os bens, e Jesus tinha o poder de multiplicar pães e peixes. Imagine homens que não têm esse poder. Então ele precisa desses milagres da gente ajudar esse pessoal.
aquele que prega o evangelho, ele pode sim viver do evangelho. Quem é que o pastor literal, que tem ovelhas, que cria ovelhas e não bebe do seu leite? Paulo fala isso. Que cria ovelhas e não pega a sua lã. Entendeu? Quando ela cresce demais, ele poda porque ela vai crescer. Os pastores podam e fazem roupa para poder não ficar no frio. Então, não podemos cair no erro que muitos caem em várias doutrinas, de sair de um extremo e ir para o outro. Não, temos que andar no caminho do equilíbrio. A questão de muitos roubarem e ser cães gulosos não quer dizer que o outro não possa ser uma ovelha que cuida de ovelha que vai comer. Entendeu? Isso não justifica a gula, se ele estiver praticando gula, mas ele pode comer e beber desse leite, entendeu? Se um pastor cria ovelhas, bebe do leite. O cara que tem, Jesus disse, pastoreia as minhas ovelhas, que tem esse dom de cuidar e tal, ele também tem o direito de comer e de beber, como Paulo falou em Coríntios capítulo 9. Caio Fábio, ele tem um ministério conhecido como Caminho da Graça, e ele investiu em várias câmeras boas e tal. Ele não prega dízimo e ele vive de ofertas, pessoal ajudam ele pede ofertas voluntárias e também ele vende livros e tal, ele se sustenta disso aí. Mas o que acontece? Eu soube que ele se reúne na casa dele e eu soube que ele se reunia, não sei se se reúne ainda, no Teatro La Salle. Ele mora em Brasília, o teatro é em Brasília, nos domingos. E disse que teve um domingo que ele falou ao pessoal assim, pessoal, esse mês não vai ter reunião aqui no teatro, se quiser ir lá em casa e tal. E aí o pessoal depois perguntou, pastor, reverendo Caio Fábio e tal, por que não vai ter reunião aí? Ele disse, não, porque ninguém ofertou, ninguém ajudou, como é que eu vou pagar o aluguel das reuniões aqui? Ou seja, tinha muita gente lá se beneficiando do conhecimento dele, do espaço, do lugar, da água, mas ninguém ajudava. Então quer dizer que o cara, ele vai pregar o evangelho e ele tem que ficar gastando o dinheiro dele, que ele não tem, passando necessidade. Ele já se dedicou anos estudando, tal, podia estudar para ser um advogado, um juiz e tal, não, ele fez isso. E aí ele que tem que ficar gastando ainda para o pessoal. Geralmente quando as câmeras dele quebram, que ele tem que fazer reforma, o que acontece? Ele pede ajuda, ele fala, pessoal, a câmera quebrou e quem puder ajudar para fazer reforma aqui e tal, tem um pessoal que trabalha comigo no site, na edição, nisso, naquilo outro, quem puder ajudar. E aí tem gente que às vezes critica, que não pode pedir nada. Então quer dizer que o cara tem que comprar câmeras, pagar site, pagar os caras que fazem manutenção no site, para o pessoal ficar assistindo aqui, tudo de graça. Não é nem a questão de graça cobrar, mas ele tem que fazer isso aí tudo. E a pessoa não pode ajudar para facilitar a vida de um cara, entendeu? Eu acho que não tem lógica, não tem lógica isso. Eu acho que o avarento não é aquele que diz, esse cara pediu ajuda para consertar a câmera, ele é avarento. Não, avarento é o cara que está criticando, achando que o cara tem que comprar câmera, tem que fazer tudo isso aqui para jogar para ele, e ele não pode ajudar com nada, ele vai para o trabalho dele, ganha o dinheiro dele, o outro não, deixa de trabalhar, de fazer isso para ficar parado aqui, estudando para ficar passando conhecimento a ele a hora que ele quiser. Eu acho que isso é incoerente, entendeu? Eu acho que isso é incoerente. Nem 8, nem 8.000, caminho do equilíbrio. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Mas tudo seja feito com ordem e decência. Quem prega o evangelho pode sim viver do evangelho.